gente, que bom que vocês acessaram a gente aqui para fazermos a correção de questões da AP. A gente vai fazer agora 4 questões, resolver para vocês 4 questões. Lembrando que a gente está falando de uma AP genérica e as habilidades que a gente vai trabalhar aqui, às vezes ela muda de prova por prova, tá certo? Eu sou Viviane, a professora de matemática de vocês aqui no 9º ano, no Centro de Mídias. Então, cada prova que vocês receberam aí tem as mesmas habilidades. Provavelmente a questão pode mudar de uma prova para outra, tá certo? Então, se por acaso a questão que eu corrigi aqui não for uma questão que caiu exatamente igual na sua, ela tem pouca variação, mas ela vai exigir de você a mesma habilidade, o mesmo tipo de conhecimento, tá bom? Estas aulas vão passar para vocês todos os dias até o dia 5 de novembro, meia hora antes da sua aula ao vivo e meia hora depois da sua reprise à tarde, ou seja, às 13h30 e às 18 horas, tá certo? Então vamos começar? Olha aqui na telinha, o nosso diretor vai colocar pra gente os nossos distratores, os nossos descritores. O que são os descritores? São aquelas habilidades cortadinhas, né? Aqui, atualmente, a gente trabalha uma habilidade completa, a gente leva 6 aulas para trabalhar uma habilidade. Os descritores são recortes dessa habilidade. Então nós temos aí, associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. A outra é efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Lembrando que os números inteiros são os números positivos e os números negativos, tá? Incluindo o zero. E a outra é reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. E, por fim, resolver problema que envolva porcentagem. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A questão que aparece aqui é: observe abaixo a tabela que Hélio construiu para anotar os seus gastos fixos mensais. Tem uma tabelinha aí com 2 entradas, as contas e os valores de cada conta. Então tá lá, a água R$ 46,30, a luz R$ 97,60, telefone R$ 164,20, a internet R$ 85,70, TV a cabo R$ 135,90. A gente quer saber, nas alternativas, qual gráfico melhor representa os dados dessa tabela. Então, vamos só olhar para a nossa tabelinha e fazer uma pequena análise muito rapidinha. Ó. Vamos destacar quem é o valor maior, quer dizer, qual é a conta que ele paga mais cara e qual é a conta que ele paga mais barata. Então, olhando aqui para a nossa tabelinha, a gente percebe que o telefone, ele gasta mais. Ó. Opa, deixa eu voltar aqui com a minha canetinha. Desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. A gente pode perceber... deixa eu pegar isso. A gente pode perceber que o que ele gasta mais é o telefone e o que ele gasta menos é a água. Então, vamos só circular aqui, ó. Telefone e água. Essas são as nossas referências. Depois a gente tem outros aí, outros gastos, a luz, que também é mais próximo da água, né? E a internet. E depois, por fim, a TV a cabo é o segundo gasto maior que a gente tem. Então, como a gente vai apresentar isso na forma de gráfico, sem olhar as alternativas, eu já desconfio que esses gráficos são tipo barras ou colunas. Porque o gráfico de barras ou colunas, ele serve para a gente comparar coisas. Então, fica mais fácil de você visualizar. Então, vamos para a alternativa analisar uma por uma. Então, olha lá, ó, na letra A temos o seguinte, temos as barrinhas horizontais da TV a cabo, da internet, do telefone, da luz e da água. Então, a gente vai comparar o dado da tabela com o dado do nosso gráfico. Então, a gente já percebe, ó, como a gente já tinha percebido, que a água tem que ser a menor barrinha e a maior barrinha tem que ser o telefone. Vamos ver se tem aí esses dados, ó. De fato, aqui na letra A água tem a barra menor e o telefone tem a barra maior. Então, a gente tem que analisar outros dados. Vamos ver aqui. A TV a cabo, ela vem em segundo lugar de barras maior. Então, aqui no nosso gráfico, de fato, a TV vem como segunda barra maior.
Depois vem a internet está 85 e a luz está 97. Então, vamos olhar aqui para a nossa tabelinha que de fato a gente percebe que essas barras têm esse aumento igualzinho está na tabela. Nesta ordem, o TV a cabo, o telefone maior, depois vem a TV a cabo, depois vem a luz, depois a internet e depois a água. Então, a gente já achou a alternativa correta, tá certo? Então, a alternativa é a letra A. Mas a gente pode analisar as outras para ver por que elas estão erradas. Então, eu vou só posicionar por ordem aqui, ó. Eu vou colocar assim, por ordem, tá? A barra maior vai ser o telefone, vou chamar de 1. A segunda barra maior tem que ser a TV a cabo. A terceira barra maior vai ser a luz, depois a quarta vai ser a internet e por fim vai ser a água. Vamos ver se a gente consegue numerar essas colunas aí para ver se dá certo, tá bom? Bom, de cara a gente percebe que a TV a cabo, ó, é a barra menor aí, né? Então tá errado, porque ela deveria ser a maior. Então essa já furou, não pode ser esta a alternativa. Vamos ver a alternativa C. Vamos de novo, ó. A água de fato é a mais barata, né? A conta mais barata com a barrinha menor. Mas a internet aqui, ó, tá com uma barra maior do que a TV a cabo. Né? A internet tá maior que a TV a cabo. E fura, né? Porque na nossa tabelinha a internet é 85 e a TV a cabo é 135. Então já fura por causa dessas duas barras aqui comparativamente, tá certo? Vamos na letra D, avaliar aí qual que é, por que tá errado, ó. A água é a mais barata, é a menor. Ok, tá certinho, aí é a barra menor. O telefone é o mais caro. De fato, o telefone é o mais caro, a barra tá maior aqui, ó. E aí vamos avaliar outra, ó. A TV a cabo e a internet. Tá dizendo aqui novamente que a TV a cabo tem uma barra maior, menor que a internet. Como tinha que ser diferente isso, né? Porque a internet é mais barata, então a barra dela teria que ser menor. Então, é uma habilidade de você apenas avaliar e comparar, então, as tabelinhas com as barras, né? Com as barras horizontais, tá bom? São chamados de gráficos de barra, beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta, ó. Tá assim, olho na nossa telinha, nosso diretor vai colocar para vocês aí a nossa perguntinha, ó. Observa a expressão numérica no quadro abaixo. Uma expressão numérica é aquela expressão que só tem números e operações. E a gente tem aí uma ordem para se resolver, né? A gente fala o seguinte, quando coloca números dentro de parênteses, a gente está indicando que tem que ser, a prioridade está aí, temos que começar por ele, né? E nos números inteiros, a gente sabe que tem algumas regras, né? Quando a gente multiplica e divide, a gente faz a regrinha de sinal. Sinais iguais fica mais, né? E sinais diferentes fica menos. E só na multiplicação e na divisão que a gente faz regra. Caso contrário, a gente pensa que é dinheirinho, né? Sinal negativo a gente deve e sinal positivo a gente paga. Combinado? Então, como que a gente resolve a expressão? A gente vai marcando tudo aquilo que você não resolver, você copia na linha de baixo. Eu vou passar aqui essa expressão mais para baixo aqui, para eu resolver para vocês, ó. Ficou assim, menos 8 vezes, abre parênteses, menos 5 mais 3, fecha parênteses, menos 8 mais 2. Então, eu vou atender a prioridade da expressão numérica, vou resolver dentro do parênteses primeiro. Tudo que eu não fizer, eu vou abaixar. Então, ó, abaixa o menos 8, abaixa o vezes e resolve aí a continha, ó. Você tem 5 quer dizer, você deve 5 e você tem 3. Então, você fica devendo 2. Como tem aqui, ó, um sinal de vezes e um sinal de menos juntos, a gente coloca o parênteses, que neste caso, a função é só separar o vezes do menos. Então, com dois sinais juntos, a gente coloca aqui um parênteses só para a gente separar aí. Abaixa todos os números que você não resolveu. Então, desce o menos 8 e desce o mais 2. Bom, agora na segunda linha tem uma multiplicação, né, de números aí inteiros. O que a gente faz? Primeiro a gente faz as multiplicações e divisões e as somas e diferenças a gente faz por último. Então, vou marcar o que eu vou fazer, ó. Eu vou multiplicar menos 8 vezes menos 2.
Então, como é multiplicação de números com sinais, a gente faz sinal com sinal, número com número. Então, 2 vezes 8 costuma dar 16. E menos com menos, né? Menos vezes menos fica mais, sinais iguais mais. O menos 8 e o menos 2 eu não resolvi, eu abaixo. E agora a gente pode resolver tudo de uma vez, ó. Você tem 16, você deve 8. Então, você paga, ainda sobra 8. Você tem 8 e tem 2, então você tem 10. Então, a continha que a gente tem aí tem um resultado de mais 10 ou simplesmente 10. Quando o número é positivo, a gente não coloca sinal. Então, a resposta correta aí é a alternativa D. Vou subir aqui uma animação para vocês, que eu fiz aí mais bonitinho do que a escrita que eu coloquei, tá certo? Então, o correto aí é a alternativa D. Espero que vocês tenham acertado, tá bom? É uma habilidade que a gente começa a aprender lá no 7º ano, tá? Então, veja, a gente está na 3ª etapa aqui no 9º ano. O que significa isso? Significa que todas as perguntas, ela faz um acumulado aí de tudo que você aprendeu ao longo aí de toda a sua idade, toda a sua experiência escolar até o 9º ano. Então, tem perguntas aí de todos os níveis, tá? De séries anteriores à sua, tá bom? Então, vamos fazer mais uma, ó. De olho na telinha. Tá assim, ó. Observa o desenho em cinza, representado na malha quadriculada, abaixo. Então, a malha quadriculada, sempre quando a gente tem problemas de geometria, né, e a gente quer fazer figuras na malha, a gente parte do princípio que a malha, esse desenho, aí, a menor unidade, é sempre um quadradinho. Significa que a alturinha de cada quadradinho, ó, essa base, essa alturinha, vale 1. Qualquer coisa, uma unidade. Poderia ser 1 centímetro, né, 1 metro, 1 milímetro, seja lá o que for. Mas todos são iguais, eles têm que ser iguais, tá bom? Cada quadradinho, então, tem uma unidade aí, tanto de lado, de base, quanto de área. A área, lembrando, é o tamanho interior aqui, né? Dentro do quadradinho aí. Então, nós temos essa figura aí no formato de L, né? Se a gente quisesse saber aí qual é o perímetro dessa figura, a gente contaria, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. Se a gente quisesse saber a área, a gente contaria cada quadradinho inteiro aqui, né? Então, seria 1, 2, né? 3, 4 e assim vai. Beleza? Então, o exercício tem uma pergunta. Ele fala o seguinte: uma possível redução deste desenho é. Então, reduzir é você, para a gente, aqui na matemática, ela tem uma ideia de proporcionalidade. Então, a proporcionalidade, ela tem também a ideia de equilíbrio. Quando você reduz um objeto aqui na matemática, você está conservando os ângulos, né, os formatos e também a gente fala assim, a mesma proporção. Ou seja, cada lado que você reduzir aí, tem que reduzir do mesmo jeito. Então, se você diminuir o lado 2 vezes, a base, se eu diminuir esse lado 2 vezes, cada lado da sua figura tem que reduzir 2 vezes, né? Todas as partes aí da sua figura tem que reduzir 2 vezes. Se você reduzir uma vez, todo mundo aí vai cair pela metade. E assim vai, tá certo? Então, tem que manter aí, tem que preservar a proporcionalidade. Tem que reduzir igualmente todos os lados aí desta figura, tá certo? Então, vamos para a alternativa sabendo disso, ó. Você não poderia, por exemplo, reduzir este lado e não reduzir este, tá? Fazer uma figura mais ou menos assim, ó. Um ladinho mais fino, né, pequenininho, e manter isso daqui maior, mais gordinho. Não pode, tá? Você não poderia fazer um negócio assim, ó, muito maior, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá fazer mais análise aí das nossas alternativas. Bem, uma possível redução, então, vai ser o seguinte, ó. Lá na original, vou voltar mais uma vez, na original nós temos o seguinte, só para detalhar, ó. Nós temos 2 unidades neste ladinho, né, no ladinho de baixo, nós temos 2 unidades neste outro, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 unidades, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades aqui. Nós temos 2 unidades neste lado direito aqui, mais 2 unidades. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades, tá certo? Então, a gente tem
2, 4, 8, 2, 6, 2. Então, vamos ver se a figura reduz igualmente, tá bom? Então, olha lá, na letra A, onde era 2, ficou 1. Quer dizer, o primeiro ladinho foi reduzido pela metade. Então, todos os lados teriam que ser reduzidos pela metade. Vamos olhar o nosso desenho, ó. A gente teria que ter, onde está 2, a gente teria que ter 1. Onde está 4, teria que ter 2, opa. Onde está 4, teria que ter 2, ok, aqui nessa primeira imagem. Vamos ver, onde está 8, teria que ter 4, 1, 2, 3, 4, ok. Onde está, opa, onde está 2, fica 1, e onde está 6 tem que ter 3. 1, 2, 3, ok. Aqui tinha 2, ficou 1. Significa que esta imagem, ela foi reduzida igualmente, proporcionalmente. Então, lembre-se, a redução preserva a imagem do mesmo tamanho, o mesmo formato, preserva todos os ângulos e reduz proporcionalmente todos os lados. Então, só de olhar aqui para o nosso desenho e contar aí, né, as unidades, a gente já descobre que a alternativa A está correta. Então, repare que as outras alternativas, você tem aí, por exemplo, ó, na letra B, vamos ver a letra B, ó. O que aconteceu com este lado que está assim à sua esquerda na vertical? Ele foi para 2, né? Lá no primeiro desenho ele era 4, veio para 2. Então aqui reduziu pela metade. Só que o que aconteceu com este ladinho da base? Ele teria que ter reduzido também, né? E ele não reduziu, ele permaneceu. Quer dizer, esta imagem da B, ela reduz algumas coisas, mas não reduz outras. Então não é considerada uma redução proporcional, tá bom? Vamos ver a letra C, ó. Na letra C, acontece a mesma coisa com o nosso lado superior aqui. Ele reduziu totalmente aí, né? Tinha 8, ele reduziu para 4. Só que as outras medidas não sofreram a mesma redução. Portanto, essa figura não é uma redução, né? É uma mudança completa aí na imagem. E na letra D, se você observar, é uma figura totalmente diferente. E a redução preserva a figura. A figura ela é igual, só que desenhada um pouco menor ou um pouco maior. O professor Tony trabalhou com vocês, com o 6º ano, essas ideias. Então, quando você quer fazer desenho, por exemplo, de alguma coisa, reduzir um desenho, eu não sou especialista, né? Eu não sou da área da artes, eu não sei desenhar. Mas, se você pegar um desenho qualquer e colocar uma malha quadriculada, né? Pega uma reguinha, faz uma malha quadriculada nesse desenho. E aí você consegue passar esse desenho para outra malha um pouco maior. Ó, vou fazer um desenho aqui para vocês só terem uma ideia, ó. Vamos supor que eu vou colocar aqui um gatinho, ó. Eu consigo desenhar gato assim, não sei como que vocês desenham um gato. Meu gatinho tá aqui desenhadinho, tá certo? Então, eu quero desenhar esse mesmo gato, só que de tamanho menor. Então, o que eu faço? Eu pego a minha régua, né, faz com lápis bem fininho e faz uma malhinha quadriculadinha aqui, né? Tá parecendo que o meu gato tá numa prisão. Faz uma malhinha quadriculadinha aqui, tá certo? Digamos que você faz aí um tamanho de 2 centímetros cada quadradinho desse. E você quer reduzir, o que você faz? Você passa essa mesma malha para cá, ó, de um tamanho um pouco menor, tá certo? Um pouquinho menor aqui, digamos 1 centímetro cada. E aí você copia o seu gatinho aqui dentro dessa malha. Veja, ó, eu sei que neste quadradinho tem esse desenho. Vou até trocar a caneta aqui, ó. Eu acho legal fazer isso, ó. Tem esse quadradinho aqui no segundo. Então, eu vou passar esse mesmo desenho para cá. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou passar aqui, ó. E você pode ir copiando dentro de uma malha menor. Se a sua malha você colocou igualzinho, né, todas as dimensões, o desenho que você fizer aqui vai ficar exatamente reduzido. Ou seja, de tamanho proporcionalmente igual em todas as partes aqui do seu gatinho. Na verdade, meu gatinho ficou igual aqui, porque minha malha está sem régua. Mas é isso que acontece quando você faz uma redução. Você reduz em todas as partes. E isso não acontece só com figuras geométricas, tá? Pode ser qualquer desenho, qualquer imagem aí que sofra alguma redução, tá certo? Então, vamos fazer mais um. Vou apagar aqui para vocês. A alternativa correta aí, então, vai ser a letra A, conforme a gente tinha feito. Eu escrevi aqui um textinho para você, ó. Na redução, todas as medidas reduzem
proporcionalmente. Então, a gente precisava só contar os ladinhos para verificar. E aí, contando esses ladinhos, a gente viu que o desenho que é exatamente igual, só que de tamanho menor, é a alternativa A, certo? Então, vamos fazer mais uma, que é aqui a questão sobre a porcentagem. Há muitas coisas que a gente precisa saber sobre porcentagem, tá certo? Eu vou ler a questão e vou dar alguns conceitos aqui para vocês, que inclusive a gente já trabalhou. Aliás, no nono ano vocês vão trabalhar de novo porcentagem aí na situação 1 do volume 4, tá bom? Então tá assim, ó. Para ser aprovado na primeira etapa de um concurso, o candidato deve ter um aproveitamento mínimo de 70% do total de pontos da prova. Esta prova tem o valor de 80 pontos. Quantos pontos, no mínimo, Rafael precisa fazer nesta prova para ser aprovado? Então, veja o seguinte, ó. Quando que a gente usa a porcentagem? Quando a gente quer fazer uma referência a uma coisa que a números muito grandes ou números muito pequenos, serve também para calcular descontos, acréscimos e tudo mais. Mas a ideia principal de porcentagem é uma proporção. E nessa proporção, o nosso número de baixa e da nossa razão, da nossa fração, é sempre 100. Então, porcentagem vem da palavra porcento ou por 100, né? E também você pode ler como centésimo. Então, veja, quando a gente escreve assim, ó, 70%, ó, 70% é a mesma coisa que escrever, ó, 70 por, ó, esta barrinha aqui, essa fração, significa divisão. 70 por 100, tá certo? Então, 70% usando o símbolo ou escrevendo na forma de fração, de razão, é a mesma coisa. Significa que num total de 100, você está pegando 70. Por que a gente usa essas proporções? A gente pode pensar assim, num total de 80, eu tenho que pegar alguns deles, né? Melhor do que contar é fazer essa proporção. E a gente lembra que proporção está intimamente ligado com razão, né? Proporção é quando a gente tem duas razões, tá certo? Bom, como fração é a mesma coisa que divisão, uma outra representação é dividir os 70 por 100. Né? Do jeito que a gente lembra, ó, quando a gente era criança, a gente aprendeu assim, unidade, dezena, centena, lembra disso? Unidade de milhar e assim vai. Aqui na unidade, a gente coloca uma vírgula quando a gente tem números quebrados. O que são números quebrados? São os números decimais, né? Então, ó, cada dezena vale 10 unidades, né? Cada centena vale 10 dezenas. Então, aqui, quando a gente põe uma vírgula, a gente está quebrando os números, a gente está quebrando a unidade. E aí a gente chama assim, a primeira casa de décimo, a segunda casa de centésimo, milésimo e assim vai. Então, ó, mesma coisa que ler décimo, centésimo, a gente pode ler a fração também, ó. 70 centésimos significa que você tem 70 aqui, ó, posicionado aqui nesta, se a gente pensar, né, nesta ordem aí. Então, eu posso escrever, ó, 70 centésimos como, ó, a última é o centésimo, aqui é o décimo, então aqui seria uma vírgula, né? Então, seria 0 inteiros, né, 0 unidades, 7 décimos e 0 centésimos. Então, também é uma forma de ler. Ou, né, simplesmente, se a gente quiser escrever, 70 centésimos. E é uma forma, então, centésimos. É uma forma da gente escrever a mesma coisa. Então, ó, 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 70 centésimos, escrito na forma decimal. Então, uma porcentagem tem essas três representações, tá certo? Ó, para vocês acreditarem em mim, eu vou fazer a divisão para mostrar para vocês, ó. Quando eu dividir 70 por 100, né? 70%, veja, eu penso assim, ó, posso simplificar esse zero com este zerinho aqui, né? Então, é a mesma coisa que escrever 7 dividido por 10, beleza? E aí eu penso, o 10 cabe no 7? Não, não cabe nenhuma vez, você põe um zero aqui. Se você quiser que o 10 caiba no 7, você põe uma vírgula, que é como se você pedisse licença. Para colocar o 10 no 7, você vai quebrar o 10 em parcelinhas de 10,
de 10 cada um, de décimo. E aí você põe um zero aqui. Então, agora o 10 cabe no 70? Cabe. Quantas vezes? 7. 7 vezes 10, 70, não sobra nada. Tá certo? Então, 70% é a mesma coisa que 7 décimos, e a gente sabe que zero depois da vírgula você pode pôr à vontade, né? 7 décimos e 0 centésimos é a mesma coisa que apenas 7 décimos, ok? Então, tudo isso só para vocês lembrarem, porque a pergunta é o seguinte, ó, para ser aprovado na primeira etapa de um concurso, o candidato deve ter um aproveitamento mínimo de 70%, vou escrever assim, ó, 70% do total de pontos de uma prova. Lembrando que 70, quando a gente trabalha em porcentagem, a gente está sempre considerando uma coisa, né? Você quer calcular sobre alguma coisa. E o total aí era de 80 questões. Então, basta fazer essa continha, né? O D significa vezes. Então, eu vou simplificar este zero com este zero com este. Então, é a mesma coisa de fazer 7 vezes 8, portanto, 56 pontos era o que ele precisava acertar no mínimo para ele passar, para ele ser aprovado, tá certo? Então tá aí a correção da nossa primeira parte, vocês terão várias aulas, tem de matemática, tem de português, tá bom? Então vocês fiquem ligados aí, tem muito mais professores corrigindo. Obrigada pessoal e até a próxima.